Inicialmente, nós vamos falar sobre o sexo anal de uma forma técnica. Eu não estou aqui para julgar gênero, para julgar opção sexual, para julgar forma de sexualidade. Eu não sou sexólogo e eu não tenho a mínima intenção de enveredar por essa área. Aqui nós estamos apenas colocando de uma forma técnica quais são os riscos, quais são as orientações e quais são as precauções para se realizar o sexo anal. O sexo anal não é nem certo nem ele errado. As pessoas têm que realizar um sexo como qualquer sexo, né? Oral, vaginal, qualquer que seja o gênero, tem que haver acordo, né? Tem que ser consensual, tem que tomar os cuidados necessários, tem que ser feito com a delicadeza e o desejo necessário. Portanto, não é nem certo nem errado. Há de se respeitar a característica local, ou seja, a característica anatômica e fisiológica do canal anal. O esfíncter anal masculino e feminino são iguais. Porém, o canal anal masculino ele é um pouco mais longo e um pouco mais musculoso que o canal anal feminino, até pela composição interna dos órgãos. Então, em tese, o sexo anal masculino seria um pouco mais difícil do que o sexo anal feminino. Quais são os principais mitos que chegam a gente no consultório? Sexo anal engravida? Não, sexo anal não engravida, até porque são aparelhos diferentes. O sexo anal é feito pelo aparelho excretor e o digestório e o sexo normal, o sexo vaginal é feito pelo aparelho reprodutor. Então, não há por que engravidar, não há o mínimo contato entre espermatozoide e óvulo durante o sexo anal. Outro mito, se o sexo anal alarga o ânus. O ânus, o esfíncter anal, ele é feito de musculatura estriada, né? Que é aquela musculatura que nós contraímos e relaxamos. Então, ele não alarga o canal anal. Obviamente que se a pessoa fizer muitas vezes, também não vai alargar. Mas, como eu dizia, obviamente, se por acaso a pessoa introduzir alguma coisa de maior calibre do que ela consiga relaxar para promover a dilatação, ela vai promover ferimento, fissura, lesões no canal anal, mas não vai alargar o canal anal. Outro mito é se o sexo anal faz hemorroida. Não. O que faz a pessoa ter hemorroida é justamente o contrário. É o relaxamento e o caimento do plexo hemorroidário para dentro do canal anal, né? Isso, inclusive, é um dos mitos que fazem com que muitos homens não venham ao consultório do proctologista para dizer que tem hemorroida. Então, quando a pessoa tem o sexo anal receptivo, o que vai acontecer é um movimento contrário. Vai haver a elevação do plexo hemorroidário, não a superposição dele. E se o sexo anal dá prazer? A região perianal ela é muito inervada, cheia de terminações nervosas. E, obviamente, isso dá um estímulo, não é? Então, desde que seja consensual, desde que haja todos os cuidados e a delicadeza necessária, ele vai dar prazer, né? Existe ainda aquele mito de mulher que faz para agradar o marido. Existe. Aí, obviamente que nesse caso não vai ter prazer, né? Com relação à higiene, é a mesma higiene que nós temos que ter corporal, normal, né? Então, se você vai ter um sexo anal, obviamente que você está arriscado a sair um pouco de fezes. Existem algumas pessoas que fazem achuca anal, existem algumas pessoas que fazem lavagem intestinal. E, na verdade, se a pessoa evacuar e fizer a higiene normal, não há por que se temer qualquer outro tipo de saída de resíduo. Mas a higiene, na verdade, tem que ser a mesma higiene que você tem até antes de um sexo vaginal, né? As pessoas têm que ter uma higiene pessoal adequada. Uma coisa muito importante, né? De ser esclarecido aqui. É comum em pronto-socorro, muitos de nós já escutamos essas histórias, eu já atendi casos de pessoas que perdem objetos dentro do ânus, pela automanipulação. Então, tem gente que perde caneta, tem gente que perde lâmpada, garrafa, tubo de desodorante. A pessoa não deve fazer a manipulação sozinha,
Na realidade, quem tem esse hábito está correndo um risco. Se ele não tiver até, existem lojas com coisas adequadas para isso, vibradores, essas coisas, mesmo assim, ainda existe um risco, não só de perder esse objeto, porque se o ânus contrair, a pessoa não consegue retirar ele depois. Como, inclusive, dependendo de alguma circunstância, ele pode fazer uma lesão no sigmoide, né? Porque o sigmoide faz uma curva e o objeto nem sempre faz essa curva. E se você tiver algum tipo de lesão, você pode, indo ao pronto-socorro, já implica num procedimento cirúrgico. Além, obviamente, do que muitas vezes acontece de todo o constrangimento de uma situação dessas, né? O sexo anal vai fazer mal para a saúde desde que você não tome os cuidados necessários, né? Hoje nós vivemos uma epidemia de DST, justamente pela falta do uso de preservativo. Então ele vai fazer mal para a saúde das pessoas se elas não tomarem cuidado. Então o risco de DST ele é muito aumentado, por demais aumentado, porque o canal anal ele tem uma mucosa um pouco mais fina que a parede vaginal. E o que acontece é que as microlesões e microfissuras acontecem em maior número. E aí você está mais exposto à contaminação. Então, como um sexo preventivo, deve ser feito com preservativo, para evitar as DSTs. O único risco que você não tem ao fazer sexo anal é justamente a gravidez, como nós já comentamos.